E se você tivesse que enfrentar um exército inteiro com apenas 300 homens ao seu lado? Hoje iremos mergulhar na incrível história de Leônidas, o rei espartano que ousou desafiar um império. Será que você teria coragem de enfrentar os mesmos perigos que ele encarou na lendária Batalha de Termópilas? Prepare-se para uma jornada ao coração da Grécia Antiga, onde a coragem de um homem e a força de seus 300 guerreiros ecoaram através dos séculos, transformando uma derrota em um grito eterno de glória. Leônidas não era apenas um guerreiro, ele era um símbolo. Rei de Esparta, uma cidade onde a vida girava em torno da disciplina e da guerra, ele foi moldado desde a infância para ser implacável. Os espartanos não conheciam o medo como nós o entendemos. Crianças eram tiradas de suas mães aos 7 anos, submetidas a um treinamento brutal chamado agoge. Dormiam ao relento, lutavam entre si, sobreviviam com o mínimo. A fraqueza era um luxo que Esparta não permitia. E Leônidas, como todos os seus homens, carregava esse espírito forjado no fogo. Agora, imagine o cenário. 480 a.C. O Império Persa, sob o comando de Xerxes, avança como uma tempestade sobre a Grécia. Xerxes, um rei que se dizia divino, comandava um exército colossal. Historiadores divergem sobre os números. Alguns falam em 100 mil, outros arriscam 200 mil soldados. Um mar de lanças, escudos cavalos, com arqueiros cuja chuva de flechas escurecia o céu. Do outro lado, Leônidas e seus 300 espartanos, acompanhados por alguns milhares de aliados gregos. A diferença era absurda, mas Leônidas tinha um plano. A Batalha de Termópilas não foi travada em campo aberto. Leônidas escolheu um desfiladeiro estreito, um corredor de pedra entre montanhas e o mar, conhecido como Portões Quentes. Por quê? Porque ali, os números dos persas perdiam força. A cavalaria de Xerxes, uma máquina de guerra temida, ficava engasgada nas rochas. Milhares de soldados não podiam avançar de uma só vez. Era o terreno perfeito para a resistência, e Leônidas sabia disso. Ele transformou a fraqueza de poucos em uma fortaleza de aço. Seus homens formaram a falange, uma muralha viva de escudos redondos e lanças de 2 metros. Ombro a ombro, os espartanos avançavam como um único organismo, suas armaduras reluzindo sob o sol escaldante. O clangor do metal ecoava pelas paredes do desfiladeiro. O sangue tingia o chão enquanto ondas de persas se chocavam contra aquela barreira impenetrável. Por 2 dias, os espartanos resistiram. Corpos persas se amontoavam, e o desespero começava a corroer o exército de Xerxes. Dizem que os próprios persas, acostumados a vitórias fáceis, murmuravam em choque. Esses homens não temem a morte. Mas o que movia Leônidas e seus 300 não era apenas força bruta. Era algo mais profundo. Em Esparta, a honra era tudo. Perder a vida em batalha era o maior orgulho. Abandonar o escudo, a maior vergonha. Eles lutavam por sua cidade, pela liberdade da Grécia, por uma cultura que rejeitava a submissão. Leônidas, com seus cabelos longos penteados antes do combate, uma tradição espartana que simbolizava sua prontidão para a glória ou o túmulo. Era mais que um líder. Ele era a chama que mantinha seus homens de pé. Sua voz ressoava entre as rochas, firme e calma, mesmo quando o destino se aproximava. A batalha caminhava para a imortalidade até que uma sombra caiu sobre os espartanos. A traição. Um grego chamado Efialtes, movido por ganância ou medo, revelou aos persas um caminho secreto pelas montanhas. Uma trilha de cabras, escondida entre os penhascos, que contornava o desfiladeiro. Na noite silenciosa, enquanto os espartanos descansavam, os persas marcharam. Ao amanhecer, Leônidas viu o inimigo surgir por trás. Estavam cercados. Qualquer outro comandante poderia ter ordenado a retirada. Mas Leônidas, ele olhou para seus homens, viu a determinação em seus olhos e tomou a decisão que o tornaria eterno. Lutar até o último suspiro. O 3º dia foi um massacre. Os persas atacaram de todos os lados, flechas voando como uma tempestade, lanças perfurando o ar. Os espartanos caíam, um a um, mas não recuavam. Leônidas liderava na linha de frente, sua espada cortando o caos, até que uma flecha,
ou talvez uma lança, ninguém sabe ao certo, encontrou seu peito. Ele tombou, mas seus homens o cercaram, defendendo seu corpo até o fim. Dos 300, nenhum sobreviveu. Dos aliados gregos, poucos escaparam para contar a história. E Xerxes, ele venceu o dia, mas a custo de milhares de seus melhores soldados e de sua própria arrogância. A Batalha de Termópilas foi mais que uma derrota tática. Foi um grito de resistência que abalou o mundo antigo. Enquanto os persas avançavam sobre a Grécia, os gregos se uniam, inspirados pelo sacrifício de Leônidas. Meses depois, em Salamina e Plateia, as cidades gregas esmagariam o exército de Xerxes, provando que a semente plantada naquele desfiladeiro floresceu em vitória. Leônidas não viveu para ver isso, mas seu nome tornou-se sinônimo de coragem. Poetas cantaram seus feitos. Estrategistas estudaram sua falange. Até hoje, seu exemplo ressoa em filmes, livros e corações. Loucura! Isso é Esparta! E há mais na história. Você sabia que os espartanos tinham uma resposta lendária à arrogância persa? Quando Xerxes enviou um emissário exigindo que entregassem suas armas, Leônidas respondeu com 2 palavras secas: venha pegá-las. Esse desafio, conhecido como Mololab, virou um lema de defiância, ou que os espartanos, mesmo cercados, zombaram dos persas, dizendo que as flechas eram tantas que lutariam à sombra. Essa ironia fria mostra o espírito de um povo que ria da morte. A estratégia de Leônidas também mudou a guerra. O uso do terreno como arma, a disciplina da falange, a liderança que inspira até o fim. Tudo isso foi copiado por generais ao longo da história. Alexandre, o Grande, bebeu dessa fonte. Até modernos exércitos estudam Termópilas como um exemplo de como poucos podem enfrentar muitos. Mas o que fica, acima de tudo, é a lição humana. Às vezes, o verdadeiro triunfo não está em vencer, mas em como você luta. Então, me diga, você teria ficado ao lado de Leônidas, segurando o escudo enquanto o mundo desabava ao seu redor? Teria marchado para aquele desfiladeiro, sabendo que a glória e a morte caminhavam juntas? A história de Termópilas não é só sobre guerra. É sobre o que nos torna humanos: coragem, honra, sacrifício. E é por isso que, milhares de anos depois, ainda falamos dele. Se essa jornada pelo reino de Cronos te emocionou, deixe um comentário abaixo. O que achou da saga de Leônidas? Teria enfrentado os persas com ele? E se quer mais histórias de guerreiros que desafiaram o impossível, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos batalhas épicas, heróis lendários e mistérios da história esperando por você. Até a próxima!